Universidade de Feng Shui Tradicional Online. O que eu vou fazer é uma apresentação como será desenvolvido o curso da Universidade do Feng Shui Tradicional. Quais as matérias que vai compor todo o currículo do que nós estamos propondo a fazer. E o nosso certificado de conclusão de profissional de Feng Shui, ele também possibilita o credenciamento de terapeuta holístico ou psicoterapeuta holístico junto à Associação Brasileira dos Terapeutas. Porque todo o nosso currículo, todas as matérias que vão ser desenvolvidas dentro do curso do Feng Shui Tradicional faz parte das matérias de cursos de terapeuta holístico. Então você sai com um certificado que junto à Associação Brasileira dos Terapeutas, você então vai pegar o seu certificado de terapeuta. Então você sai como um profissional de Feng Shui e um profissional de terapeuta. Então a Universidade do Feng Shui, nós vamos unir uma tecnologia de conceitos sobre sistema energético, porque ao longo de todos esses 20 anos de estudo do Feng Shui, nós desenvolvemos toda uma metodologia, todo um programa, todo um sistema onde nós informatizamos o sistema energético para entender como funciona esses sistemas energéticos no ser humano. E aí nós vamos então colocar à disposição dos nossos alunos da universidade essa tecnologia de ponta, que é o BioINSE, Bioinformática do Sistema Energético, e o método Vieira Diagnóstico Psicoterapêutica. Então o que eu fiz? Em função de toda a minha vivência, toda a minha experiência ao longo da minha vida profissional, que são mais de 50 anos, juntando aí os 20 anos de Feng Shui, eu informatizei todo os principais ciclos energéticos, os principais sistemas energéticos e desenvolvi o sistema energético. Quando nós estudamos anatomia, você estuda o sistema energético nervoso, o sistema energético endócrino. Agora nós vamos ter o sistema energético, o sistema nervoso, o sistema endócrino, o sistema energético. Então, o sistema energético é a ponte entre o sistema energético e o sistema endócrino. E aí você tem como identificar todas as possibilidades que vai influenciar o comportamento dos seres. Então nós vamos fazer um trabalho bem completo. O nosso curso de Feng Shui tradicional, ele vai vir com uma série de técnicas que foram informatizadas para auxiliar ao aluno ter uma melhor resposta junto às técnicas do Feng Shui. O nosso curso de formação de profissional, ele vai ter um curso técnico, que é a formação básica. Ele vai ser os 3 primeiros módulos do curso de formação de profissional. Nesses 3 primeiros módulos, você vai aprender toda a base que é necessária para você fazer um curso de Xin, você fazer um curso de Bazai, você fazer um curso de Feixin, um curso de Queimendiujá. Então, qual é a base que você precisa para depois você poder aproveitar o máximo do curso específico de cada técnica? Então, o que eu fiz? Eu peguei todo um material quando eu estudei com o Shen, os 6 anos que eu estudei com o mestre Shen, mas toda a experiência ao longo desse caminho, quais são matérias que são necessárias você ter conhecimento para você fazer as técnicas específicas, para você poder ter um bom resultado
um bom aprendizado naquele curso específico. Então eu fiz um curso de formação técnica para que você possa ter um bom entendimento. É uma carga horária de 120 horas, porque você vai aprender a interpretar e aplicar todo o sistema informatizado no seu dia a dia. O investimento do curso básico, ele tem um valor de R$ 1.075, e onde você tem 3 parcelas, você pode dividir em 3 parcelas no cartão. Esse é o valor do curso básico, são os 3 módulos, mais todo um material que você vai aplicar com você ao longo do caminho, e nós vamos dar uma assistência durante 3 meses para você aplicar com seus clientes a base do sistema do curso técnico. Então, a composição do investimento. Primeiro, módulos da universidade, 1, 2 e 3. Vão ser os 3 primeiros módulos, onde nós vamos dar toda a base que você precisa para fazer zoei, para fazer feixinho, quemendiujá, d'água, todas essas técnicas que são usadas dentro do Feng Shui tradicional. Então você vai ter toda uma base estrutural nessa composição desse valor do curso básico de R$ 1.075. Fazendo parte desse material do valor de R$ 1.075, você vai ter o e-book em forma de PDF, que é a Arte do Mago 1, Arte do Mago 2, Arte do Mago 3. A Arte do Mago 1 são um conjunto de técnicas que nós vamos utilizar, uma síntese do conjunto das técnicas que nós vamos utilizar dentro do sistema. O Arte do Mago 2 já é mais informações complementares, como eu estou desenvolvendo, como é que eu fui desenvolvendo todo o sistema, eu fui colocando no papel, em forma de livro, essas informações. E a Arte do Mago 3, que está no final já de término, já vai dar para ser utilizado dentro desse curso técnico já. O Arte do Mago 3 já está pronto, o livro está na fase de revisões finais. Que faz parte da composição desse sistema é um trimestre do balanço energético pessoal. O que é o balanço energético pessoal? Você tem que entender qual o seu potencial energético, qual as suas probabilidades de gerar movimento para as suas realizações. Você é poder de força física ou você é de poder intelectual? Como vai estar a sua capacidade no dia a dia? Então você vai ter um trimestre do balanço energético, onde vai te dar informação 24 horas em gráficos quantitativo e do balanço energético da forma que você está, de quando você nasceu e o dia que você está, para você entender como que você tem que ter uma informação sobre você, para quando você aplicar o Feng Shui no imóvel, você vai saber como aqueles fatores energéticos vão interferir no seu potencial de realização. Então você vai entender você dentro do potencial energético. Qual é o seu potencial energético? É BEP1, BEP2, BEP3, BEP4? É o poder de força física, capacidade de gerar movimento, a ação. Tem o BEP-1, BEP-2, BEP-3, BEP-4. É o seu poder intelectual, é como você desenvolve as coisas. Então, para que você possa fazer um Feng Shui do seu cliente e ele fique satisfeito com aqueles resultados do Feng Shui que você está aplicando, você tem que saber a análise básica dessas pessoas para você saber como você vai lidar com essas pessoas dentro do imóvel. Porque às vezes você tem
uma energia muito boa dentro do Feng Shui, a pessoa está dormindo numa energia muito boa e começa a ter problema. Então, às vezes, uma pessoa está dormindo ou trabalhando numa energia muito boa dentro do Feng Shui, mas ela está tendo problemas, ela não está conseguindo resultado, ela está tendo problema de saúde. Depende da sua energia do interior, se aquela energia do imóvel está favorecendo a sua capacidade de movimento ou está gerando problemas. Então, por isso que é importante você conhecer o balanço energético daquela pessoa para você entender se é possível ela obter um bom resultado aonde ela está ou não, ou você vai ter que mudar de posição da mesa ou quarto daquela pessoa. Então, o balanço energético é fundamental. E a outra é o planejamento personal da prosperidade cor personalizada. Então, a partir de todo um cenário energético, eu montei toda uma estrutura para você ter um planejamento no seu dia a dia. Quando você estuda gerenciamento do tempo, gestão do tempo, o que seria ideal você fazer a cada 2 horas em cada dia para que você possa obter um melhor resultado. Então eu desenvolvi o planejamento personal da prosperidade e a cor personalizada. Então, através desses dois sistemas, o balanço energético e o planejamento personal, você já vai começar a aplicar desde o momento que você iniciou todo o seu trabalho dentro do Feng Shui. Aí você já começa a entender você, já no primeiro momento. Às vezes você levaria aí anos para identificar como você é, qual o seu potencial energético. Não, aqui no nosso curso, você já vai entrar, você acabou de pagar o seu investimento do curso técnico, você já tem acesso ao seu balanço energético, você já vai saber qual o seu potencial energético, 24 horas durante 3 meses. E o planejamento, a partir de todo o cenário energético, o que você deve fazer a cada 2 horas. Então você tem toda uma informação 24 horas durante 3 meses para você desenvolver toda a parte técnica, entender o que já está acontecendo com você. Não esperar fazer um curso de Bazar, fazer um curso de Feixin, fazer um curso de Zuei, fazer um curso de Xin, para você começar a entender você. Não. Aqui você já começa a entender você no momento que você pagou o seu curso básico, você já começa a ter a informação sobre você, a usufruir de todas as informações que eu venho desenvolvendo há mais de 20 anos com o Feng Shui tradicional. Então você já começa o seu curso técnico já tendo a informação básica sobre você. É como se você tivesse uma consulta de um terapeuta 24 horas. Não tem igual no mundo, né? O valor e toda a informação que você vai estar. Então a Universidade do Feng Shui vai te oferecer um curso técnico, a nível de curso técnico e a nível de bacharel em Feng Shui tradicional, em carga horária de 2.400 horas. Aí você pode, como vai ser por módulos, você pode fazer entre 2 a 4 anos. Você tem que cumprir as 2.400 horas. Porque a nossa universidade é uma universidade livre, reconhecida pela Associação Brasileira dos Terapeutas como área profissional. Então você sai como um profissional. Depois nós vamos, junto ao MEC, pedir o registro do Feng Shui tradicional. Isso leva um tempo para você conseguir esse registro, conseguir provar que isso é uma técnica científica. Então tem todo um sistema. Então eu peguei a legislação de formação de profissional dentro da área técnica, dentro da área de bacharel, via carga horária, um mínimo de carga horária que você pode ter, como é que deve ser toda a estrutura. Então toda a nossa universidade tem toda uma estrutura de uma universidade reconhecida pelo MEC. Então nós temos depois como pedir o reconhecimento do nosso
do nosso certificado junto ao MEC. Então nós vamos estudar todo esse procedimento, como que faz, quais os caminhos que se faz para depois ser reconhecido pelo MEC. Então nós temos que fazer já isso tudo dentro dos critérios da formação de profissional, de acordo com a legislação do MEC, para depois nós solicitarmos o reconhecimento da nossa universidade. Como profissional de Feng Shui, você já é reconhecido pelo Ministério do Trabalho com o nosso certificado, junto à Associação Brasileira dos Terapeutas, porque o Feng Shui é uma técnica que é utilizada pela Associação Brasileira como uma técnica terapêutica. Então o nosso certificado tem um reconhecimento já profissional junto ao Ministério do Trabalho. Depois nós vamos aprofundar o nosso curso, chegando a nível de mestrado, né? Então a ideia é fazer um curso de Feng Shui completo. Então são mais 600 horas, que mais é um ano. É de acordo todo com a legislação de formação de profissional. Estou seguindo todo o sistema de legislação de formação de profissional online, para depois a gente solicitar o reconhecimento junto ao Ministério do MEC. Tá? Mas nós já somos reconhecidos, eles é credenciado pela Associação Brasileira de Terapeutas, que é reconhecido como uma área profissional. Okay? Depois nós vamos chegar a nível de doutorado. Então qual é o objetivo da nossa universidade, da Universidade do Feng Shui Tradicional Online? É fazer um curso completo de Feng Shui, nível técnico, bacharel, mestrado e doutorado. Aí nós vamos depois, ao longo desse caminho, eu vou já começando a trabalhar para saber como que nós vamos junto ao MEC ele ser reconhecido. Então nós temos que seguir toda a legislação para depois se possa ser reconhecido. Quais são as matérias que vão compor toda a formação de profissional de Feng Shui? Matéria 1 e 2. Módulo 1, módulo 2 é o básico do sistema Feng Shui. É para que você possa entender como vai funcionar. Por exemplo, o Basai, a matéria Basai, vida a gente dá em 2 módulos, nós vamos dar em um módulo, porque toda a base nós vamos já estar aqui nessa matéria 1 e 2. Então nós vamos ganhar tempo e não vamos ficar perdidos lá na hora que está fazendo uma matéria específica. Então nós vamos fazer um básico bem completo, um básico de entender como é que mexe com a bússola, como é que tira o norte correto, como identificar as informações que tem em torno do imóvel. Vamos entender como trabalhar uma planta, porque tem muita gente que já tem um entendimento como mexer com bússola, como mexer com planta, mas tem gente que não tem essa informação, né? Então nós vamos estudar toda essa base, porque se você fizer um levantamento de campo errado, seu projeto de Feng Shui vai sair todo errado. Então você tem que ter uma base bem completa para que você possa fazer um bom projeto de Feng Shui. Então você tem uma base de levantamento de campo, uma base do entendimento das pessoas que vão participar, que se for um imóvel residencial, quem vai estar morando dentro daquele residencial. Você tem que entender aquelas pessoas que ali estão. Você tem que entender qual é o potencial daquelas pessoas para que você possa entender como que você vai colocar essas pessoas dentro desse imóvel, seja o residencial, comercial, como eu falo. Então essa base, ela é fundamental. Depois nós vamos ter a matéria Método Basai. É o método básico para iniciar um Feng Shui. Você não tem como fazer um Feng Shui se você não se iniciar pelo Basai. Você já vai ter um resultado
errado. Existe eu conversando muito com o Shen, na sequência de como fazer um feng shui de uma forma correta. Ele falou, primeiro, é um bom levantamento de campo. Segundo, é o entendimento das características das pessoas que vão estar dentro daquele imóvel que você vai fazer o projeto. Terceiro, qual o método básico que você precisa iniciar? O método Basai. Então você não pode fazer outro curso, outro método, se você não fizer o Basai primeiro. Então não tem. E para você fazer o Basai, você tem que ter toda uma informação básica, inicial, sobre pessoas e sobre o levantamento de campo, como deve ser analisado para você fazer um projeto completo. Depois, o I Ching. O I Ching é a grande informação que nós necessitamos para entender as pessoas que vão estar dentro daquele imóvel. Então, para você fazer o curso de I Ching, você tem que ter um curso básico. Então, nesses módulos 1, 2 e 3, você vai ter toda a base para fazer o Basai, você vai ter toda a base para fazer o I Ching. O I Ching é o grande entendimento. Você tem que, quando você for fazer lá o método Dagua ou Kemenjá, se você não tem o conhecimento do I Ching, você vai ficar perdido no curso e você não vai aproveitar a matéria e depois não vai saber como aplicar, por exemplo, o Dagua e o Kemenjá. Então você necessita do I Ching. Então por isso que o I Ching está aqui antes do Fei Ching, que é chamada estrela voadora. Por quê? Quando você chega nessas matérias mais à frente, você necessita do I Ching. Ele é a base do entendimento dos seus 4 caminhos, da emoção, da razão, do material, da parte psíquica, qual é o seu hexagrama, qual é o seu trigrama, como é que funciona quando você está em desequilíbrio, quando você está em equilíbrio, que é a energia da essência pura. Você vai trabalhar com I Ching. Então é muito importante essa matéria, o I Ching, dentro do curso de formação de profissional de Feng Shui. Outra matéria é o processo Yang e Yin tradicional com 4 pilares. 4 pilares é a base da medicina tradicional chinesa, que é a estrutura do processo Yang e Yin. Se você tem que ter um domínio completo de como são os sistemas Yang, os sistemas Yin, e com os 4 pilares, que é a base do seu potencial energético. Né? Então você tem que ter esse conhecimento, você tem que ter essa estrutura. Aí você vai entender as pessoas para você saber qual o resultado que essas pessoas vão ter com o Feng Shui. Depois a matéria Xuan com Fei Ching. Fei Ching é a estrela voadora. Então você tem que ter essa informação do básico para você fazer o Fei Ching. Senão você fica perdido lá no meio e não consegue fazer um bom resultado. Outra matéria importante do entendimento dentro do curso do Feng Shui é a matéria Zhuai do Sul. Existem várias astrologias chinesas. Zhuai do Sul é a mais completa das astrologias chinesa, que tem um grande potencial de definir os nossos 120 anos, como vai ser os nossos 120 anos, os períodos de 10 anos, os melhores, os piores, as fases qual a fase que você vai estar, na fase do crescimento, na fase do recolhimento. Então é uma base importante para que você possa fazer um Feng Shui e dizer o resultado que essa pessoa vai ter. Então, se uma pessoa está na fase de um recolhimento e você faz o Feng Shui, aí ela passa lá para os piores 10 anos, e as pessoas vão falar assim: ah, esse Feng Shui não funciona, porque a pessoa está nos piores 10 anos. Então você tem que fazer um acompanhamento dessa pessoa, você tem que entender como é que funciona todo esse sistema para que você consiga obter o resultado desejado
dentro do Feng Shui. Então, para você se tornar um profissional de Feng Shui, você precisa de ter a matéria Zhui do Sul, né? Você não consegue fazer um bom Feng Shui se você não tem a informação da base das pessoas de Zhui do Sul. Porque você vai dizer, ah não, você está dormindo na melhor energia dentro do Feng Shui com Bazai e Feixin. Sim, mas se a pessoa está nos piores 10 anos, está nos piores 4 anos da vida, está na fase do recolhimento, ela não vai obter resultado. E aí você vai ficar sem saber o que fazer com essa pessoa. Então você tem que fazer o curso faz parte da matéria do curso de Feng Shui. Shankou Dagua. Ora, o Dagua, ele é todo em cima do I Ching. São as 384 linhas do I Ching, que se correspondem aos 360 graus. Se você não tiver o curso de I Ching, você não vai conseguir fazer o método Dagua. Não vai obter resultado. Então você tem que fazer o curso do I Ching para entender como é que funciona. Kemen-Yujá. Kemen-Yujá é uma técnica de espaço e tempo. Todo Kemen-Yujá é em cima do I Ching. Se você não tem o conhecimento dos trigramas, dos hexagramas, das fases, como é que cada período, cada família de hexagramas, você não vai conseguir entender o Kemen-Yujá e você vai ficar perdido no curso. Então você tem que ter o básico, que é o Shin, para fazer Kemen-Yujá e Dagua. Depois nós temos a arte da guerra. A arte da guerra, você vai interpretar todo esse sistema e vai identificar qual é o momento de avançar, qual é o momento de recolher. Então você vai fazer um Feng Shui de um imóvel residencial ou comercial. E aí a pessoa está numa fase muito complicada. Aí você tem que dizer para ela, olha, você está nesse momento com a fase muito complicada, nos períodos tal, 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 e mais o Feng Shui, ele é muito bom. Então você vai passar esta fase de uma forma gerenciável, fazendo uma gestão desse período que você está passando. Então é importante que você tenha essa informação de todo o conjunto e a arte da guerra. Então vai fazer você saber fazer a gestão junto com o seu cliente. Porque o ideal é você fazer o Feng Shui, um projeto de Feng Shui, e você acompanhar aquele cliente para você direcionar a cada momento que está se passando, os bons momentos potencializar e os momentos desfavoráveis neutralizar o máximo possível. Outra coisa, shiatsu tradicional. Tá? É uma matéria importantíssima dentro do Feng Shui. Então, tem pessoas que necessitam de massagens para melhorar todo um sistema, principalmente as pessoas que têm BEP-1, BEP-2, BEP-3, BEP-4. Então o shiatsu, ele é fundamental dentro do curso de formação de profissional de Feng Shui. Como a acupuntura, eu não coloquei a acupuntura aqui, mas depois nós vamos também pensar na acupuntura. O Tai Chi. Então, as pessoas que são pessoas de poder intelectual, elas têm necessidade de ganhar energia. Então ela tem que desenvolver uma atividade esportiva. Ou ela desenvolve uma atividade esportiva, ou ela vai fazer uma massagem de shiatsu, ou vai fazer uma meditação. Para as pessoas que têm BEP-1, BEP-2, BEP-3, BEP-4. As pessoas que têm BEP+1, BEP+2, BEP+3, BEP+4 são pessoas de poder de força física. Vão estar sempre desenvolvendo a atividade esportiva
de ação, de movimento, de força, porque usa a inteligência. E para as pessoas de BEP de -1 a -59, ela precisa ganhar energia. Então, se ela tem um BEP -2 ou um BEP -3, ela está sem capacidade, sem força física para ir para uma academia fazer um Tai Chi Chuan. Então ela vai fazer o shiatsu, ela vai fazer meditação. São técnicas que fazem parte do Feng Shui tradicional. Porque não adianta, talvez, você fazer um Feng Shui, uma pessoa que tem um BEP -3 ou um BEP -2. Ela quer ficar só deitada, ela quer só ficar vendo televisão, ela não tem força para sair. Aí você vai ter que ensinar ela, você precisa fazer uma meditação, você precisa de fazer um shiatsu. Lá no nosso planejamento personal da prosperidade, nós temos o PC, passivo constante. Ou seja, a pessoa não tem força física, mas ela tem uma necessidade de gerar um movimento, senão ela vai ter um problema sério. Então ela vai fazer um shiatsu, ou ela vai fazer um tai chi, ou ela vai fazer uma meditação, ou vai fazer uma acupuntura, dependendo do potencial energético daquela pessoa, qual seria a técnica mais indicada. Nós vamos inicialmente trabalhar com essas 3 técnicas para aquelas pessoas de poder intelectual e que têm dificuldade de gerar movimento e ação. Então nós vamos trabalhar essas 3 técnicas para essas pessoas. Os nossos produtos que nós vamos propor a você utilizar durante o treinamento ou depois do treinamento, aí depois você vai poder formar outros produtos e buscar outras informações. Então, os nossos produtos estão acesso online 24 horas. Cada módulo do nosso curso, ele vai custar R$190. Então, todo o nosso curso, ele é dividido em módulos. Então, cada módulo é R$190. Então, tem gente que vai poder fazer 2 módulos, 3 módulos, 4 módulos. Depende da parte financeira da pessoa, depende do tempo que ela tenha disponível. Então, ela vai definir o número de módulos que ela vai utilizar. Depois, nós vamos ter assinaturas. Você precisa saber a fase da vida que você está. Então, lá no curso técnico, você já vai começar a entender você. Qual é a fase da vida que você está? Por que você está obtendo resultado ou não está obtendo resultado? Quais são as dificuldades de obter resultado? E o Zuei do Sul. Então, uma pessoa que já tem uma formação em Zuei do Sul, ele vai poder contratar. Então, a fase da vida, cada análise corresponde a 6 créditos. Então, todo o nosso sistema, nós vamos trabalhar em forma de créditos, para poder facilitar o entendimento e facilitar a aquisição, facilitar todo o seu sistema de utilização. Para as pessoas que já são astrólogos, ele pode fazer uma assinatura de Zuei. Então, onde que ele tiver um celular, tiver um computador, ele tem uma assinatura de Zuei, então ele vai poder fazer uma análise daquela pessoa. Então, cada 3 créditos corresponde um mapa de Zuei. Dentro desse do Zuei, ele vem o BEP do dia da análise, 24 horas. Então, é o mapa de Zuei mais o BEP. Então, você tem um mapa de Zuei mais completo. Você pode entender melhor o seu cliente. E aí, aonde que você tiver, tem uma internet, tem um computador, um celular, então você vai poder fazer um mapa daquela pessoa. Então, o nosso aluno, ele vai, então, fazer uma assinatura de Zuei, e aí ele pode, então, tirar o mapa da pessoa. A parte do planejamento personal da prosperidade, balanço energético, sinastria e compatibilidade química. Então, o BEP e planejamento personal da prosperidade, cada crédito corresponde a um dia,
intervalo de 2 em 2 horas pelo calendário lunar. Então você pega um BEP por dia, um PPP por dia, é um valor muito pequeno, R$ 5,13, para você ter um diagnóstico durante 24 horas, né, pelo calendário lunar. A sinastria, cada análise corresponde a um crédito. Então você vai fazer a sinastria sua natal, vai fazer a sua sinastria do dia que você quer um relacionamento, uma conversa, um entrosamento dentro de um grupo, e você então vai fazer análise também das pessoas que você vai se relacionar. Então cada análise custa um crédito. Então você vai fazer uma análise de compatibilidade química por 5,13 centavos. Então, os R$5 você vai fazer uma análise de compatibilidade química, entender qual é a química, qual é a sua química natal, qual é a sua química do momento que você está vivendo. Num relacionamento de namoro, casamento, familiar ou trabalho, você sempre, quando tem um problema, joga a culpa no outro. Será que a tua química que não está boa naquele momento, ou é a química do outro? Então você pode fazer a sua química e pode fazer a química do outro, né? Então você tem toda uma possibilidade de fazer uma compatibilidade sua natal, no dia que você está, da pessoa que você vai se relacionar, natal dela com o dia que ela está, e depois você faz a sua compatibilidade química, e aí você vai entender como que vai ser esse relacionamento. Ele está classificado em 4 categorias de boa fortuna: pequena, média, grande e extrema boa fortuna, e 4 categorias de infortúnio. 3 categorias de infortúnio: pequena, média e grande infortúnio. Então, a partir dessa análise, você vai ver qual é a compatibilidade, qual é a probabilidade de um bom relacionamento entre essas pessoas. Para namoro, casamento, relacionamento família, relacionamento... Então você tem um valor razoável, com R$5 você começa então a fazer toda uma base de análise a nível pessoal, familiar e... Então Vieira coloca à sua disposição o nosso site, cursofonsueconsultoria.com.br. Vamos ter o nosso aplicativo, o nosso e-mail, vieirafonsueconsultoria.com.br, o nosso Skype e o nosso telefone. Esse telefone também é WhatsApp, né? Então nós temos todo um conjunto de informação de como vai ser desenvolvido o nosso curso de formação de profissional de Feng Shui. Bem-vindo à Vieira Feng Shui Consultoria e aproveite o máximo do que o Feng Shui disponibiliza em informação, conhecimento, para que você possa ter um bom equilíbrio e qualidade de vida. Bem-vindo ao Feng Shui Tradicional, a nossa universidade de formação de profissional de Feng Shui online, e também sai com o credenciamento para junto à Associação Brasileira dos Terapeutas, sair como terapeuta, ok? Um grande abraço e muito bem-vindos ao Feng Shui Tradicional.